taxa Selic alta, acima de 2 dígitos, e a força produtiva a força produtiva da nação acima de 15% desempregado. Então, você junta ali inflação alta, você junta taxa Selic alta e você junta desemprego alto. Esses 3 cenários, quando você tem um cenário muito destoado do outro, você vê e tem uma condição de melhoria. Você acha a externalidade que está acontecendo ali, e o próprio mercado vai assimilar isso, né? Eu não gosto de utilizar, não, mas a mão invisível, só para deixar uma ilustrada aí, a mão invisível de Adam Smith, ela tende, mas quando são os 3 pilares, os 3, sinal de recessão, é sinal de abrir o olho. Não, quando a gente fala isso, o Felipe citou Venezuela, citou Argentina, esse processo, ele se dá muito rápido. Ele se dá muito rápido. Não pensem os senhores, e um processo de estagnação na economia e de recessão elevada ao ponto de gerar desempregos em massa e fome e falta de insumos para consumo, você ter o dinheiro ali, não ter aonde você ir comprar, o supermercado está vazio, ele é relativamente rápido. Esse processo na Venezuela foi muito rápido. A Venezuela, até 10 anos atrás, era um dos países mais ricos da América do Sul. Esse processo foi com medidas populistas, medidas econômicas totalmente equivocadas, e fizeram a PDVSA, e a estatal deles lá de petróleo, perder-se muito. Consequentemente, vem a bola de neve, essas políticas, e a Venezuela se tornou hoje o que é. A Argentina indo pelo mesmo caminho, a gente consegue acompanhar. Mas se você vê procurar semelhança entre essas duas nações, Argentina e Venezuela, a artilha é a mesma. Política populista, a taxa Selic, né? E no Brasil a Selic, não sei como é que chama lá nesses outros países, mas a taxa de juros do governo, referencial de juro alta e desemprego alto. Esses 3 fatores, eles levam à crise, e aconteceu nessas duas. O Brasil, ele tem eu não vou dizer uma diferença, mas nós temos um nível de produção e consumo maior, nós temos uma população mais conservadora, não é tão fácil e medidas extremas passem. Então, o Felipe disse mais cedo, e para aprovar uma lei constitucional no Brasil é muito difícil, são votação em 2 casas, em outras 2 casas. Ele citou isso de uma forma ruim, porque o nosso assunto naquela hora lá era mas se a gente for ver o nosso perfil de conservadorismo nesse sentido, também impede que muitos absurdos possam passar de uma forma rápida. Entendeu? Você vê um governo populista, você vê um governo um alto índice de aprovação, você vê um governo e tem ali no Supremo, o Supremo tem uma certa simpatia por esse tipo de político. Essas leis poderiam ser aprovadas também tão rápidas quanto. Então, eu acho que isso é um freio, não sei se o Felipe concorda, mas, ao meu ver, também é um tipo de freio para medidas totalmente e acelerariam essa venezuelização brasileira, eu vou utilizar essa palavra. Então, a gente tem esses 3 fatores. Então, para 2022, o tripé, o nome eu citei, ele continua. Então, por isso a previsão, ao meu ver, falei mais cedo, taxa Selic a 13%, recessão econômica, e o dólar vai ser manipulado pelo governo até onde ele aguentar, porque a gente aumentou, e se diz no governo brasileiro câmbio flutuante, é o mercado que determina, é uma falácia, porque o governo intervém sempre comprando e vendendo dólares. Então, ele fala, ele não intervém, mas se ele sobe demais, ele vai lá e queima um monte de dólar para baixar o preço, ou se ele fica abaixo do esperado também, tem tempo que isso não acontece, ele vai lá e compra um monte. Então, ele manipula ali a mesma coisa, só que, nesse momento,
ele só está perdendo reserva, porque não está adiantando o suficiente como adiantaria. Então, a minha previsão, eu não gosto de falar previsão, fica parecendo astrônomo, né? João Bidu, mas a minha perspectiva é que para esse ano de 2022, o Brasil ainda esteja em processo de recessão. Sou bastante conservador em cima disso, porque eu não vejo nenhum tipo de cenários e mudem isso. Eu só vejo cenários para piorar ainda, porque nós ainda temos, ter, a gente só vai ter ano mesmo até novembro. Novembro e dezembro vai ser um grande feriado, como o Felipe falou mais cedo. E nós temos eleição em outubro e temos Copa do Mundo em novembro. Então, o Brasil vai parar já por causa disso. Você pega ali outubro, eleição, a gente não sabe o rumo que essa eleição vai tomar ainda, está tudo muito confuso, o mercado não gosta de confusão. Toda vez que o mercado se sente inseguro, ele vai tirar o dinheiro do país e vai guardar em países mais seguros. Então, a taxa de juros americana alta do jeito que está, por causa do processo inflacionário, todo mundo vai tirar o dinheiro onde tem segurança e vai jogar o dinheiro em títulos mais seguros. Então, você, aliada a esse tripé econômico totalmente apontando para a recessão, sabendo que a gente tem ano de processo eleitoral em outubro e Copa do Mundo em novembro, eu não vejo como o Brasil saia dessa condição que estamos vivendo hoje. Só se acontecer alguma coisa fora da curva ou uma externalidade. Felipe? Não, então, eu citei aquela questão para demonstrar os custos de transações institucionais e que isso faz toda a diferença na hora de você propor qualquer tipo de política pública. E talvez, inclusive, isso é o que também, ao mesmo tempo que o Brasil flerta com determinadas políticas públicas de consequências horríveis, a gente olha muito para o abismo, mas de repente a gente não dá o passo à frente. Lembre-se, o Brasil já esteve na posição da Argentina por várias vezes, e por exemplo, na década de 90, o Brasil conseguiu sair bem e a Argentina entrou numa crise que podemos dizer que até hoje ela não tenha saído, né? Aqui existe uma explicação, porque eu não acho até por que o Brasil está longe de virar uma Argentina ou uma Venezuela. Justamente por conta do custo de transação político, se você aprovar esse tipo de emenda. Para chegar ao nível da Venezuela, você tem que se preocupar principalmente com a força das instituições, se elas estão enfraquecidas o suficiente para que alguém tome o poder. Isso já estava acontecendo na Venezuela desde o Chávez. É por isso que tem que tomar muito cuidado, porque ditaduras e autoritarismos, eles não vêm muitas vezes de uma vez. Eles sobem ao poder por processos democráticos. Isso é preciso ter esse cuidado e observar como as instituições estão reagindo, de maneira que ainda mantém aquele equilíbrio de Estado democrático, liberal, que defende os direitos individuais. E a gente, por enquanto, ainda que balançando com várias brigas institucionais, e provavelmente, inclusive, por ser no Congresso, em especial, bem descentralizado, de certa forma, o presidencialismo de coalizão nos blinda, porque são muitos interesses diferentes, de maneira que a gente pode até flertar, às vezes, com algum tipo de autoritarismo, às vezes com algum tipo de política pública populista. Populista de várias vezes, e essas muitas vezes passam, é verdade. Mas ainda estamos um pouco blindados de nos tornarmos Argentina. É claro que isso não é uma certeza e esse cenário de fato pode mudar, como o próprio Jean disse. Perceba, por exemplo, para aprovar a reforma da Previdência, quantos partidos tiveram que entrar em acordo, em coalizão. Foram mais de 10 partidos tiveram que para conseguir aprovar uma reforma da Previdência. Alguém acha que a reforma tributária vai acontecer? Não há a menor chance dessa reforma acontecer. São mais de 5 mil municípios, 26 estados, no Distrito Federal, mais a União, vários servidores unidos em sindicatos com seus próprios interesses, prefeitos com seus interesses, cada um querendo aumentar o seu orçamento. E, geralmente, o agente político, ele age
em busca disso, ou aumentar o orçamento, aumentar o poder, aumentar o prestígio. Geralmente essa é uma motivação do agente público em agir. E por isso, por essa razão, você vê cada vez mais o Estado aumentando os seus gastos, né? E essa é uma das razões que eu acho que a reforma tributária está fora de questão. E isso é um dos problemas maiores do Brasil. A questão fiscal é um problema grande no Brasil. Quando eu olho para o IPEA, para os índices que o IPEA está demonstrando, são até alguns otimistas. O IPEA está dizendo que em 2022 nossa inflação vai ficar entre 4,5%. Teremos um crescimento de 1,1%, embora em termos reais seria negativo. Algum tipo de estagflação nós vamos ter. Demonstra que há, de fato, um crescimento bem tímido de emprego. Mas a verdade é que, devido a essas tensões institucionais e a eleição de hoje, a eleição desse ano, essa polarização que existe, ela realmente não é uma polarização de ideia, é inocência acreditar que não possa existir polarização de ideia, ela deve existir, né? Afinal de contas, existem métodos diferentes, ideias diferentes, propondo para a sociedade, e elas vão estar sempre em embate. Mas a polarização que eu digo que está sendo até mesmo prejudicial, também não é o mal do Brasil, parece que é uma coisa do mundo, é essa que torna o outro lado sempre o inimigo. O outro não acredita no que eu quero, no que eu acho, ele é um idiota, ou ele é um bandido. Isso cada vez mais também dificulta uma colisão em benefício do tal do bem público, né? Então, problemas institucionais, uma eleição extremamente polarizada nesse sentido, de partes serem inimigas. A política agora é um campo de batalha, não mais um campo de ideias, de se propor um caminho para se chegar na prosperidade da sociedade, que deveria ser esse o objetivo, mas sim um caminho para se chegar ao poder. O que os investidores lá de fora vão ver? Apesar do Brasil ser muito atrativo, se vocês também olharem, os dados do agronegócio são muito bons, mesmo agora que a gente teve uma seca no Paraná, alguns problemas por lá, ainda assim teremos nós teremos números recordes para o agronegócio. Então, o Brasil ainda é um país atrativo. Essa semana todo mundo viu que a Bolsa Brasileira ficou positiva e as demais do mundo inteiro terminaram negativas, estão negativas. Quer dizer, por qual razão? E algumas explicações, mas uma delas pode ser porque há talvez uma esperança de que é bom alocar aqui, o Brasil está barato, vamos colocar algum recurso aqui para, quem sabe, a gente ver o ano que vem como vai acontecer. Eu acho, minha perspectiva para 2022 é que vamos andar de lado. O famoso bunda na parede. Todo mundo quietinho, não façam dívidas, espera para ver o que vai acontecer. Se você olhar o índice de confiabilidade do empresário também está negativo, quer dizer que ele tende a não investir, mas ele quer vender. Como o Jean disse, nós queremos consumir, ninguém quer dinheiro para sentar em cima, para comer. Não, o objetivo do dinheiro é meio de troca. O objetivo final é você pagar uma casa, uma viagem, um computador, né? Esse é o objetivo final de todo mundo. É sempre consumir alguma coisa que vai lhe trazer alguma satisfação ou alguma utilidade, né? Mas, diante desse contexto, desse cenário, desse ciclo eleitoral, e apesar de a gente ter um país com tremendo potencial, eu vejo que vamos andar de lado, pelo menos até as eleições, em que a gente vai ter dois tipos de sistemas econômicos embatendo, uma espécie de desenvolvimento